Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão USP. Ciência, tecnologia e inovação. Um tripé que perpassa por todas as áreas do conhecimento e que é responsável por praticamente tudo o que temos hoje à nossa disposição. Inclusive a simples possibilidade de eu estar aqui falando com vocês ou mesmo de a humanidade enfrentar uma pandemia sem precedentes. E hoje temos a honra de conversar aqui com o professor Vahan Agopian, que foi vice-reitor da USP, reitor da universidade e agora aí assume o cargo de secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo do estado de São Paulo. Professor, muito obrigado pela participação do senhor, por ter aceito o nosso convite em meio aí essa agenda corrida, acredito, desse início de trabalho, né? Eu que agradeço, Vitor, essa oportunidade de conversar com você, conversar com os telespectadores da TV USP, e trocar um pouquinho de informação e discutir um pouquinho ciência, tecnologia e inovação no nosso estado. Professor, ciência, tecnologia e inovação, essa não era uma secretaria, né? Se eu não me engano, é uma subsecretaria ligada ao desenvolvimento econômico. Agora que passa a ser uma secretaria, ganha mais status, professor? Justamente, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, ela deve ter mais de 50 anos de existência, da década de 60 do século passado. Ela, por uma série de razões, estava sempre agregado com outras áreas de conhecimento, inclusive chegou até a ter turismo junto. Nas últimas 2 décadas, ela estava junto com o desenvolvimento econômico. Aí dá para perceber que desenvolvimento econômico é uma coisa muito importante do Estado, tem muitas entidades ligadas a ela. Então, sempre ciência e tecnologia, os meus antecessores tinham dificuldade de conseguir ter tempo para isso. Então, o governador Tarcísio tomou uma decisão, ao meu ver, bastante inteligente e muito importante, de realmente separar ciência e tecnologia, incluindo agora o termo inovação, numa secretaria diferente. Porque a carga da Secretaria de Ciência e Tecnologia pode parecer pequena, mas ela é bastante difícil, porque o secretário tem que dialogar com vários agentes, várias entidades e conseguir a integração desse grupo. Então, portanto, há uma demanda de um tempo de secretário para isso. E essa secretaria independente, eu acho que foi o grande avanço que nós tivemos, né, estamos tendo nessa gestão do governador Tarcísio. Como o senhor está encarando esse desafio? O senhor tem uma experiência de gestão grande, né, professor? Foi vice-reitor, reitor, também foi presidente do IPT, se eu não me engano, né? Tem uma experiência grande de gestão, mas é um desafio novo, aí, completamente novo nessa área de política, né? Como o senhor está encarando esse desafio? O desafio é muito grande, porque é uma nova secretaria que está sendo montada, inclusive eu estou em um gabinete provisório, e uma nova secretaria com uma nova missão. Esse é o governador, a missão básica que ele me incumbiu é justamente buscar a sinergia dos diversos órgãos de ciência, tecnologia e inovação que nós temos no nosso estado. O estado de São Paulo tem um desenvolvimento científico comparável aos melhores países do mundo. Se nós formos ver em número de produção. Nós temos universidades bem reconhecidas internacionalmente, não somente as 3 universidades paulistas, mas também as 3 universidades federais instaladas no estado de São Paulo. Temos vários institutos de pesquisa de renome internacional. Isso tudo tinha que ter uma sinergia para o resultado desse conhecimento chegar à sociedade. E é essa a demanda do governador. Então, a minha missão é conseguir integrar todo esse esforço em ciência, tecnologia e inovação do nosso estado para o benefício, para o desenvolvimento da nossa sociedade. Secretário, o senhor acredita que isso também envolve investimentos, a questão do investimento? Porque quando a gente fala ciência, tecnologia e inovação, pressupõe-se muito a questão do investimento. Como investir mais, seja nas universidades, nesses institutos de pesquisa que o senhor citou? Bem,
De novo, relativamente, o Estado de São Paulo investe em padrões internacionais para ciência e tecnologia. As 3 universidades estaduais são autônomas, inclusive administrativamente e financeiramente, não somente autonomia acadêmica. A FAPESP tem autonomia também financeira, acadêmica e administrativa também. Então, nós temos recursos consideráveis, não é desprezível. Do total dos recursos arrecadados pelo Estado de São Paulo, uma fração importante vai para a ciência, tecnologia e inovação, considerando que as universidades paulistas são universidades de pesquisa, portanto, uma boa parte dos recursos que estão lá é voltado para desenvolvimento científico. Agora, o que nós precisamos buscar, Vitor, e esse é um grande desafio, é conseguir essa sinergia, conseguir que esses resultados se somem e não, às vezes, fiquem somente soltos e independentes. Esse é o grande desafio para a Secretaria, para as instituições de ciência e tecnologia estabelecidas em São Paulo e para a sociedade. É como garantir essa somatória positiva das nossas ações. O senhor falou uma coisa importante, autonomia, ia tocar nesse ponto. Se eu não me engano, a autonomia das universidades data aí da década de 80, né, 89 mais especificamente, né? Isso já foi um diálogo, porque a gente sabe que o governador Tarcísio ele tem uma bandeira muito em questão da privatização. Isso já é um diálogo que houve entre o senhor e ele, dessa questão de respeito das autonomias da universidade? Das universidades? Aliás, foi antes da minha indicação. O governador eleito, ele teve o cuidado de convidar os 3 reitores e o presidente da FAPESP e garantiu o respeito à autonomia. E realmente, eu estou falando o respeito, porque a autonomia é fruto de um decreto do governador. Portanto, ela tem uma legitimidade, mas ela é um decreto, não é uma lei estadual. Então, o governador fez a questão de, ainda antes de me indicar, antes de me convocar para essa função, ele fez essa reunião e deixou bem claro seu respeito à autonomia. Aliás, o governador percebeu, logicamente, que graças à autonomia houve esse avanço aqui no nosso estado. Quer dizer, a autonomia da FAPESP deu uma continuidade às ações de apoio à pesquisa ímpar. Eu digo ímpar, não dentro do nosso país, mas em vários outros países, mesmo com certa autonomia, às vezes as de fomento públicas não têm essa continuidade que a FAPESP tem desde 1962. E as universidades paulistas começaram a ter esse destaque internacional a partir de 1989, porque começamos a trabalhar aqui no estado de São Paulo, pensando ao longo tempo, planejando o futuro e não resolvendo coisas anualmente, pontualmente. Continuidade. Professor, eu lembro quando no discurso do senhor como reitor, sempre nas conversas, nas entrevistas que a gente teve, o senhor sempre falou de aproximar a universidade da sociedade, diminuir essa distância que existe. Também é uma meta agora o senhor como secretário, falando aí de todas as universidades, dos institutos, o senhor acha que isso ainda precisa ser melhorado? A sociedade entender melhor o que a universidade faz, a universidade também conseguir passar essa imagem para a sociedade? Vitor, esse é o tema que as universidades estão preocupadas no século XXI. Esse é o tema do século XXI. Inclusive, no exterior, dizem que a terceira missão da universidade, além de ensino e pesquisa, a interação com a sociedade. Não adianta sermos muito eficientes em ensino e pesquisa se o resultado disto não for repassado à sociedade. E mais ainda, quando a gente fala em inovação não se faz dentro dos laboratórios acadêmicos. Inovação se faz junto com as empresas, sejam elas públicas ou privadas. Então, isso é um desafio, não só aqui no Brasil, é um desafio internacional. Todas as universidades de ponta estão preocupadas com essa interação com a sociedade, cada vez mais
mostrar as entregas que estão fazendo para a sociedade, cada vez mais interagindo com as empresas, cada vez mais transformando conhecimento em produto para a sociedade. O senhor acredita que a pandemia, professor, fez com que a sociedade tivesse uma nova visão da ciência, da tecnologia, da inovação? A gente viu aqui na própria USP muitas pesquisas sendo realizadas, né? Tanto com respiradores, fabricados de maneira mais ágeis. Teve também, se eu não me engano, a primeira reprodução do vírus no mundo foi feito aqui na USP, né? Então tiveram várias pesquisas que a sociedade conseguiu enxergar o que a universidade realmente estava fazendo, né? O senhor acredita que a sociedade passou a olhar um pouquinho diferente para a ciência depois da pandemia? Não sei se a gente pode falar depois da pandemia, né? Mas assim, com a pandemia já, de certa forma, sendo amenizada, controlada, né? Eu diria que a pandemia acelerou muitas mudanças dentro das universidades. Ela contribuiu para acelerar essas mudanças. Primeiro, a questão do próprio ensino. Houve uma mudança radical da maneira de se encarar o ensino nas universidades depois dessa crise que nós tivemos em 2020, 2021. Eu diria que quando nós conseguimos, na Universidade de São Paulo, em 15 dias, conseguir oferecer 92% da disciplina de graduação de maneira virtual, com mais da metade dos professores sem nenhuma noção do uso de ferramentas de informática, isso foi uma grande vitória. E para a sociedade, para os nossos alunos, ficou claro que nós estávamos cumprindo a nossa missão para que não deixássemos, no meio de uma crise, atrasássemos a formatura dos nossos alunos. Porque era um momento em que a sociedade precisava de não apenas pessoas das áreas da saúde, sem dúvida, mas de todas as áreas para poder combater essa crise. E na área de pesquisa, ficou claro que as universidades sim, conseguem responder aos anseios da população. E responder de uma maneira rápida. Teve produtos desenvolvidos na USP que já em 21 estavam em produção industrial. Teve avanços do conhecimento que foram muito radicais. E uma mudança de postura da própria pesquisa. Os estudos eram feitos, resultados imediatamente publicados em Open Science. Os parceiros nossos, qualquer parte do mundo, confirmavam ou não confirmavam, criticavam esses resultados e imediatamente conseguiu-se avanços importantes. Você citou o caso de conseguir mapear a genômica do vírus, e também nós, além de mapear a genômica, nós conseguimos, com isso, produzir o vírus para fins experimentais. Então, foi um avanço muito grande. Foram dos nossos laboratórios que se percebeu que a Covid-19 deixava certas incrustações nas artérias dos pacientes. Então, havia risco de trombose. Analisando, fazendo autópsias, deu para perceber isso. Isso foi muito importante para que os médicos começassem a dar também medicamento para evitar vamos dizer, as plaquetas se agregarem. Quer dizer, são coisas fantásticas, resultados aplicados em meses, em poucos meses. Então, isso tudo eu acho que é um aprendizado. A sociedade viu nosso trabalho, mas também nós aprendemos a trabalhar e atender a sociedade. E, por fim, uma coisa que preciso elogiar a tua área, a sociedade reconheceu na universidade como uma fonte fidedigna de informações. Os canais que as universidades paulistas têm tiveram uma demanda incrível. Quer dizer, nunca os jornais eletrônicos foram tão acessados. Nunca, além de acesso,
ainda fazendo download. Quer dizer, a sociedade encarou, uma parcela importante da sociedade encarou que as universidades eram os canais confiáveis de notícias. No meio dessas fake news, dessas coisas de remédios miraculosos e tal, a sociedade começou a perceber que tinha uma fonte que podia confiável para dar as informações corretas. Esse é um ponto que eu também ia abordar com o senhor, a questão das fake news, né? Eu acho que a ciência passou a ter ainda mais importância diante desse enxurrada de fake news. A gente viu campanhas até anti-vacinas, né? Doenças já erradicadas, dando as caras aí de novo por conta de campanhas anti-vacinação. Então acho que a ciência também ganhou esse caráter que talvez no passado nem se pensava muito, né? A ciência precisava só provar ali o produto científico, né? A pesquisa científica e não informar a população. Mas agora a ciência também assumiu esse papel, né, doutor? Sim, é uma coisa muito importante. Você levantou a questão da vacinação das crianças. Quando o secretário da Saúde fez a sua manifestação, fiquei surpreso. Nós temos regiões do nosso estado com o índice de vacinação de crianças a menos que 50%. É uma coisa assustadora, coisa que de 20 anos para cá nós pioramos, imitamos atitudes do exterior, atitudes negativas do exterior, infelizmente. Secretário, para a gente finalizar, como que o senhor espera entregar essa área ao final aí da atuação do senhor? A gente não sabe quanto tempo esperamos que seja aí durante todo o mandato aí do Tarcísio, mas como que o senhor espera tá pegando essa área, o que o senhor espera entregar essa secretaria e principalmente a área como um todo, assim, não só de estrutural, mas a área mesmo? Eu espero, eu tenho que deixar bem claro que as instituições ligadas à secretaria, a maioria delas são autônomas, não apenas academicamente, mas financeiramente e administrativamente. Então, cabe à secretaria essa busca incessante da sinergia, de conseguir agregar todas as atividades e dar resultados melhores. Acho que esse é o grande desafio. Eu espero, no tempo que eu ficar na secretaria, colaborar nessa direção. E, ao mesmo tempo, mostrar, esse acho que é um aspecto de médio e longo prazo, mostrar que nós, a área acadêmica, tem condições de solucionar problemas que a sociedade demanda. Desejo toda a sorte do mundo para o senhor, secretário. Desejo uma gestão mais tranquila, né? Porque quando o senhor pegou como vice-reitor, a gente estava naquele arroxo salarial, né? Aquela questão equilibrando as contas. Depois, como reitor, teve quase 2 anos aí de administração normal, entre aspas, veio uma pandemia. Desejo aí uma gestão... 2 anos não, hein? Desculpe, Vitor. Nem completou, né? 2 anos, né? Não, porque o primeiro ano foi tranquilo, o segundo ano estourou uma CPI. Então desejo uma gestão mais tranquila para o senhor aí na secretaria. Espero que sim, também. Espero que o nosso país tenha também uma mais tranquilidade nas suas ações e que a gente possa, que mais uma vez a ciência e a tecnologia possa contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Desenvolvimento não apenas econômico, também social, lógico. Tá bom? Obrigado, secretário. Obrigado pelo seu tempo. Boa sorte aí no trabalho. Obrigado, Vitor. O Conexão USP de hoje... O prazer é todo meu, doutor. Obrigadão, secretário. O Conexão USP de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.